Revista Justiça Entrevista. E agora no Revista Justiça vamos falar sobre a situação de muitos brasileiros e brasileiras descendentes de italianos e italianas que estão buscando a cidadania italiana de 3 formas. Uma é pelo consulado italiano no estado onde mora, em que entra na fila e que essa fila pode durar muitos anos. Outra forma é indo morar na Itália temporariamente e lá fazer o pedido. E há ainda a possibilidade de fazer essa solicitação morando no Brasil por via judicial, contratando um advogado italiano. Vamos falar agora sobre uma dificuldade, que é o reconhecimento da cidadania italiana para descendentes de linha materna. Por isso, nós vamos agora até a Itália conversar com o advogado PhD pela Universidade de Bolonha, Marco Meloni. Ele é autor de um livro, único com essa temática, que trata dessa dificuldade. O título em português é Cidadania Italiana e Cidadãs Italianas, uma discriminação que perdura. Doutor Marco, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para nós aqui, boa tarde para o senhor. Bom dia, boa tarde, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Marco, conte para o nosso ouvinte, então, o que motivou a escrever esse livro e também deixe o nosso ouvinte um pouco mais informado sobre essas dificuldades que os descendentes estão encontrando para essa situação, o reconhecimento da cidadania italiana para descendentes de linha materna. Então, Sérgio, basicamente foi isso. Eu já há muito tempo, muitos anos, me ocupo de descendência de italianos emigrados ao continente americano, em geral todo mundo, e do reconhecimento da cidadania italiana para eles. E já há muito tempo cuido de casos judiciais de descendentes de italianos que devem passar através de uma ação judicial na Itália, principalmente em Roma, para obter o reconhecimento da cidadania italiana. Então, ao longo de todos estes anos, pesquisei muito sobre esta área, sobre este assunto, e tive também a possibilidade de juntar um número importante de material, de artigos, de normativas, de jurisprudência e de literatura jurídica sobre este assunto. Então, resolvi finalmente dedicar a escrever uma obra que de alguma forma pudesse representar um resumo desta problemática, deste assunto, para todos os descendentes de linha materna, em todos os lugares do mundo, e uma obra que pudesse representar a dificuldade de estes descendentes que ainda hoje devem passar através de uma ação judicial, então de uma briga judicial, de uma disputa judicial contra o Estado italiano, para obter o reconhecimento da cidadania italiana. Por esta razão, como você disse anteriormente, o título da obra já um pouco explica a questão, ou seja, uma discriminação que ainda perdura, que ainda existe, porque ainda hoje os descendentes de mulher italiana que teve filhos ou filhas antes de 1948, ou que perderam a cidadania italiana por ter casado um cidadão estrangeiro, sempre antes de 1948, então, esses descendentes, por esses descendentes, o Estado italiano não reconhece a cidadania italiana, por uma questão jurídica, porque a partir de 1948 existe na Itália, entrou em vigor na Itália a Constituição italiana, que oferece uma proteção jurídica muito importante, porque fala uma coisa bem simples, mas bem importante, ou seja, que todos somos iguais, não deve ter diferenças entre mulheres e homens, e também na área da cidadania. Só que o Estado italiano, infelizmente, não quer aplicar esses
princípios muito importantes de igualdade. Há situações que houveram antes da entrada em vigor da Constituição italiana. Por esta razão, esta discriminação, e por esta razão, esta obra. 1948, essa data com a criação da Constituição italiana, e os advogados precisam hoje, então, brigar na justiça para que haja esse reconhecimento anterior à data. É isso que está acontecendo? Isso mesmo que está acontecendo e graças à intervenção muito importante da Suprema Corte Italiana, que já faz 12 anos estabeleceu com uma sentença muito importante que realmente não faz sentido que os descendentes de linha materna que nasceram antes de 1948 não podem ser reconhecidos cidadãos italianos. Porém, é uma jurisprudência, então não é uma lei, falta ainda uma lei, falta ainda uma normativa clara que possa obrigar o Estado italiano, a administração italiana, a reconhecer a cidadania para estes descendentes como qualquer outro descendente de italiano. E no livro, como o senhor está organizando, como o senhor organizou e dividiu os temas a respeito dessa cidadania? Porque há todo um contexto histórico, há ainda aquela relação do Império Austro-Húngaro, tudo isso influencia? Sérgio, influencia sim, por isso o livro, a obra, é uma obra bastante grande, uma obra de mais de 250 páginas, ok? Porque o assunto da descendência de linha materna é um assunto que necessariamente passa através da história do Estado italiano. A propósito disso, ontem o Estado italiano cumpriu 160 anos de idade, justo ontem. Então, neste livro, praticamente, tem também muito da história italiana, desde o nascimento do Estado italiano até a Constituição de 1948, que mudou muito o cenário normativo, até hoje. Então, neste livro tem também a história tanto geopolítica do Estado italiano, tanto a história social da sociedade, porque as leis dependem muito da sociedade, e tanto a questão puramente jurídica, jurisprudencial, que acompanhou este assunto e caracterizou este assunto, e tem caracterizado este assunto até hoje. Então, procurei fazer este trabalho também interdisciplinar, ou seja, não somente jurídico, mas também histórico e social, porque para ter um cenário completo da questão geral da cidadania italiana por direito de sangue, é necessário conhecer muito bem, Sérgio, a história do Estado italiano, a sociedade italiana e a história do direito italiano. Espero ter conseguido, digamos, ter logrado este objetivo, esta tarefa tão difícil. Italiana e cidadãs italianas, uma discriminação que perdura. Doutor Marco, eu recebi também umas perguntas aqui do Daniel Tadoni, que é o conhecedor também desta questão da cidadania italiana. E ele pergunta se o senhor vislumbra no futuro próximo, até distante que seja, que haja uma mudança legislativa que possa garantir o direito à nacionalidade por via administrativa aos descendentes de mulheres cujos filhos nasceram antes da entrada em vigor da Constituição, como já falamos aqui em 48. Ou seja, se os interessados não mais necessitem entrar com uma ação no Tribunal de Roma no futuro. Sérgio, eu espero que seja assim um dia, porque realmente a situação atual é uma situação que não é normal, eu poderia falar, não é normal, porque o reconhecimento da cidadania italiana para descendentes de imigrantes italianos deve ser um direito, ok? Então,
não é possível que normalmente quem tem este direito deve passar através de uma briga judicial, como você falou anteriormente, de uma disputa judicial. A cidadania italiana para os descendentes não deve ser uma briga, não deve ser um problema, entendeu? Deve ser um direito, ou seja, deve ser algo que seja reconhecido pelo próprio Estado italiano e através de um procedimento administrativo, ou seja, da própria administração italiana, que em um tempo razoável e justo possa reconhecer este direito. Agora, tem também, Sérgio, projetos de lei que de alguma forma se interessam a esta problemática, mas nenhum deles foi nunca concretamente aprovado, nunca foi realmente estudado, de todas as formas tomado em consideração. Então, ainda hoje, não há nenhuma possibilidade ainda concreta para que a situação, desde um ponto de vista normativo, possa mudar. Mas, claramente, espero que um dia esta situação possa melhorar. E além desses assuntos, um assunto que está muito agora em voga, né, está bem destacado para os interessados nessa cidadania italiana, é a chamada grande naturalização. Como o senhor vem acompanhando isso, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte esta tese que está sendo apresentada pela Advocacia de Roma, do governo da Itália. Agora, Sérgio, na realidade, pelo que eu vi, em casos de descendência italiana via materna, os advogados do Estado italiano não estão alegando a questão da grande naturalização. Vi que eles estão alegando este motivo, digamos, jurídico, em outros casos de ação judicial em Roma, para obter o reconhecimento da cidadania italiana. Mas, de todas as formas, é um argumento que juridicamente realmente não faz muito sentido, porque sempre, pela lei italiana, um cidadão podia perder a cidadania italiana somente se ele ou ela, de alguma forma, espontaneamente queria perder, renunciar a cidadania italiana. Então, a grande naturalização foi uma lei, foram algumas leis que foram aprovadas no Brasil no final do século XIX e, em todos os casos, falo também sobre isso no meu livro, mas foram mecanismos de naturalização de massa, de massiva, de cidadãos estrangeiros no Brasil, que não pode provocar a perda da cidadania italiana, porque uma lei de outro Estado, nesse caso do Brasil, não foi uma lei italiana e nunca houve uma renúncia voluntária de parte dos imigrantes italianos na época. Então, imagino que também a jurisprudência italiana vai concordar com esta interpretação. Só para o nosso ouvinte entender, né, doutor Marco, foi uma lei aqui no Brasil em que dizia que o cidadão italiano ou de outra localidade, de outro país que estivesse aqui no Brasil, teria que se manifestar contra virar brasileiro, seria isso? Sim, praticamente foram algumas leis brasileiras que na época praticamente estabeleciam que os estrangeiros presentes no território brasileiro tinham que fazer uma declaração dentro de um prazo até bastante curto e para manter a própria nacionalidade de origem. Caso eles não tivessem feito essa declaração, eles se tornavam automaticamente cidadãos brasileiros por este mecanismo da grande naturalização. Porém, repito, normativamente, desde um ponto de vista jurídico, não tem fundamentos jurídicos, pela lei italiana, para que essas pessoas
pudessem perder a cidadania italiana. Nesse livro do o senhor acaba trazendo até uma orientação para não só para quem é interessado, o público leigo, né, mas também para os próprios advogados terem ali jurisprudências. Sérgio, na realidade, ao longo desses anos, eu conheci muitos colegas que trabalham na área da cidadania italiana, que é uma área importante, uma área fascinante, e a matéria da cidadania italiana, Sérgio, é uma matéria complicada, é uma área complicada porque deve conhecer muitas leis, muitas coisas históricas e sociais da Itália. Então, realmente, este esforço, este empenho, esta iniciativa que eu tive, e também para eles, ou seja, para todos os que trabalham na área da cidadania italiana, e claramente para todos os descendentes de italianos, porque tem em geral, muita falta de informação, Sérgio, sobre a cidadania italiana, muitas coisas que se falam, muitas coisas que se dizem, e pelo menos eu procurei na minha obra, digamos, dar as informações normativas, jurisprudenciais, os dados, digamos, jurídicos, normativos e históricos, para que o destinatário do livro possa ter uma ideia mais clara e concreta de como funciona a cidadania italiana por descendência. Doutor Marco, para finalizar, qual conselho o senhor deixa para os brasileiros que estão interessados em buscar a cidadania italiana, seja por via materna ou via paterna? Quais os cuidados que essa pessoa precisa ter para não ser enganada aí na Itália, por exemplo? Tem gente que vai e fica muito tempo, acaba não conseguindo, gasta dinheiro, volta para o Brasil, né? Quais os conselhos que o senhor deixa para o nosso ouvinte? Sérgio, se informar, estudar o mais possível, se informar. Eu sei que até não é fácil, porque claramente as informações sobre a cidadania italiana em boa parte são em língua italiana, então tem também a questão linguística que de alguma forma pode ser importante. Mas os descendentes de italianos devem fazer como fizeram até hoje, ou seja, lutar o mais possível para se informar, para saber como funciona o reconhecimento por direito de sangue, e lutar para conseguir os documentos necessários para comprovar a cidadania, porque, Sérgio, não é nada fácil, em todos os casos, juntar todos os documentos que comprovam a descendência italiana. Eu conheci muitos meus clientes, até pessoalmente, porque viajo muito ao Brasil, e sempre notei um grande amor, uma grande paixão, um grande interesse para os antepassados italianos, para a Itália em geral. E este interesse faz com que os descendentes realmente lutam muito para realizar este sonho de resgatar as origens italianas. Então, sigam lutando o mais possível. E nesse caso, então, é importante pesquisar o profissional, ficar atento com as assessorias também que oferecem esse tipo de serviço. Sim, claramente, Sérgio, como todo mundo, tem pessoas boas e pessoas menos boas. E claramente há que prestar muita atenção com isto. E, porém, em todos os casos, eu vejo que os descendentes de italianos estão estudando, estão ficando cada dia mais informados sobre os riscos de fazer um caminho não correto para a cidadania italiana e do que eles realmente precisam para obter este reconhecimento. A internet, desde esse ponto de vista, é muito importante, porque realmente há a possibilidade de acessar a muitas leis diretamente, a muito material normativo. Muito bem, ficamos conhecendo um livro lançado na Itália que trata da questão da dificuldade para o reconhecimento da cidadania italiana para descendentes da linha materna.
Disciplina della cittadinanza italiana e dones cittadini, una discriminazione mal terminata. O título em português: Cidadania italiana e cidadãs italianas, uma discriminação que perdura. Conversamos com o advogado PhD pela Universidade de Bolonha, autor do livro, Marco Meloni. Doutor Marco, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Grazie mille. Grazie a tutti quanti voi, Sergio, è stato un grande piacere, foi un grande prazer conversar contigo e conversar com todos vocês. Muito obrigado pelo espaço que dedicou a mim e a minha obra, e espero realmente ter feito uma pequena homenagem para todos os descendentes de italianos que ao longo de todos estes anos buscaram e cultivaram as origens italianas, também através do caminho que esta obra pretende indicar. Muito obrigado de novo e até a próxima.